O nosso PPCC seria sobre a teoria de Gaia, que foi uma teoria que foi elaborada pelo cientista James Lovelock, que é esse senhorzinho, e foi fortalecida pela cientista Lynn Margulis. Nessa teoria, eles relacionavam os fatores bióticos com os abióticos. Os fatores bióticos são os seres vivos, por exemplo, a gente. E os abióticos são as coisas não vivas. Por exemplo, o lugar onde a gente vive, a terra, o ar, a temperatura. E nessa teoria ele dizia que a terra é um organismo capaz de se autorregular. Ou seja, é um organismo homeostático. Então, o Lovelock, ele começou a formular essa teoria quando ele foi para a NASA, que ele foi convidado para um projeto em que eles deveriam identificar vida em outros planetas. Com o processo disso, ele começou a observar as atmosferas dos mais variados planetas em comparação com a Terra. E ele percebeu que a atmosfera de todos os outros planetas era muito diferente da nossa atmosfera. Percebeu que aonde não tinha vida, que seriam os outros planetas, não existiam trocas gasosas. E existia um equilíbrio químico quase que constante. Enquanto que onde tinha vida, havia trocas gasosas, mas não existia um equilíbrio químico. As trocas gasosas, no caso, é quando a gente respira. Quando a gente respira, a gente puxa o oxigênio, e quando a gente inspira, a gente libera gás carbônico. E até mesmo quando a gente libera gases da nossa digestão. Isso, então, não permite um equilíbrio constante, igual nos locais sem vida. Então, as trocas gasosas estão sempre acontecendo, porque existe, então, organismos vivos que estão atuando nesse ambiente. Trabalhar na NASA, eles tinham um projeto de achar vida em outros planetas. E como eles queriam fazer isso? Eles queriam mandar a NASA, ela queria mandar sondas para os outros planetas, só que isso ia ser muito custoso e ia demorar muito tempo. O Lovelock, ele teve uma outra ideia. Ele comparou as atmosferas de todos os planetas do Sistema Solar. Ele percebeu que todos eles têm concentrações químicas relativamente parecidas, menos a Terra. As concentrações químicas dos gases na nossa atmosfera são completamente diferentes das dos outros planetas. E ele queria entender o porquê disso. Daí ele percebeu que a maior diferença que a Terra tinha para os outros planetas é que a Terra tinha vida. E daí ele começou a voltar nos seres vivos que existiam aqui, estudar, e percebeu que o consumo de gases dos seres primordiais e os gases que eles mesmos produziam alteraram a nossa atmosfera e criaram um meio que tornasse possível que eles sobrevivessem. Com isso ele foi percebendo que os seres vivos, eles não eram simplesmente moldados pelo meio, mas eles também de certa forma conseguiam moldar o meio que eles viviam para criar condições favoráveis à vida. Para exemplificar a base dessa teoria, que são que os organismos bióticos controlam os abióticos, foi feita uma pesquisa com alga e formação de nuvens. O que acontece? As algas, elas liberam uma substância que aumenta a formação de nuvens. Se aumentou a formação de nuvem, os raios solares não incidem tanto, fazendo com que essas algas diminuam a formação dessa substância. Se elas diminuírem a formação da substância, as nuvens também diminuem. Diminuindo as nuvens, aumenta a incidência solar, fazendo com que isso aqui seja um ciclo, um ciclo que ele mesmo se renova. Bom, então, tudo isso que ele tinha falado, ele especulou, não tinha uma coisa assim para comprovar mesmo, e a comunidade científica na época não aceitava muito. Então ele criou um modelo matemático chamado de Daisy World, em que tinha um planetinha parecido com a Terra, só que ele era todo marrom, ele tinha uma estrela parecida com a nossa, né, o Sol, que brilhava, que jogava radiação, calor em cima dela, e no planeta só existiam flores de margarida preta e de margarida branca. Então aconteceu o quê? Primeiramente não tinha nada florescido, então começou a ter o calor em cima dela, e isso começou a aumentar a temperatura da Terra. Então o fator abiótico começou a influenciar na Terra, começou a aumentar a temperatura. Assim surgiram os primeiros seres bióticos, né? Os primeiros fatores bióticos, que eram as margaridas pretas. Como quando a gente usa uma roupa preta, a gente absorve calor, e a mesma coisa acontecia com elas. Elas começaram a absorver calor, muito calor, muito calor, e a temperatura da Terra, desse planetinha, começou a subir muito rápido, muito rápido. E isso permitiu que outras plantas, as outras margaridas, as brancas, nascessem. Então aconteceu o quê? Como aqui ficou muito quente na região do Equador, que geralmente é a região onde tem mais incidência de luz, as plantas pretas não conseguiam mais viver porque era muito quente e foram para os trópicos, ou seja, foram mais para longe do centro da linha, né,
do equador da Terra, desse planeta. Aí, com isso, com o aumento de temperatura, foi possível que as margaridas brancas nascessem. E elas eram brancas, então é parecido com uma parede branca. Quando a luz bate, ela reflete. E isso é caracterizado como albedo. Então, a característica de reflexão de radiação e temperatura. Isso acontece principalmente porque elas eram brancas. Isso acontece também na Terra. Quando bate, por exemplo, nos polos, que é branco, a luz bate e ela volta, então, para o espaço, não ficando essa energia, toda essa temperatura presa na Terra. Com esse albedo, com a absorção das margaridas pretas e o albedo das margaridas brancas, começou então a ter um equilíbrio dessa temperatura. Nem subia muito, nem expelia muito calor. Então começou a ter um equilíbrio. Ao invés de subir muito rápido essa temperatura, começou a ficar mais estável. Só que continuava tendo radiação constante, já que não tinha nenhum outro fator, não tinha rotação, não tinha nada. A radiação continuava incidindo nesse lado do planeta. Logo, com o passar do tempo, ficou muito quente para todas as plantas viverem aqui no Equador, nessa regiãozinha aqui. Com isso, mesmo com o albedo das margaridas e a absorção das pretas, a temperatura subiu bastante e elas tiveram que migrar, então, e fugir do centro do globo. Assim, as margaridas pretas foram para os polos e as brancas foram para os trópicos. E continuou esse processo de interação entre uma absorvia e a outra expelia, e assim foi equilibrando o planeta. No final, ficou muito quente e aconteceu o quê? Só ficaram vivas as margaridas brancas nos polos. E elas continuaram esse processo de expulsar o calor. Então elas continuavam tendo a capacidade de albedo, de refletir a radiação, no caso. Só que, mesmo elas refletindo essa radiação que era incidida pela Terra, grande parte da área ainda estava recebendo calor. Então, mesmo que elas refletissem onde elas estavam, nos outros locais estava esquentando. E a Terra continuou esquentando, até que o planeta voltou a ser todo marrom e estéril e não ter mais vida nenhuma. Então, isso exprime bem a relação então, dos seres vivos com o ambiente. É muito parecido com o que as árvores fazem quando elas expelem o gás oxigênio, e isso permite que a gente respire ou utilize o oxigênio na nossa produção de energia. Aqui, quando uma planta absorvia calor, no caso, uma planta absorvia o calor, outra estava expelindo, e isso regulava a temperatura. Então é bem interessante a gente ver que os seres vivos influenciam sim no meio em que a gente vive. Uma outra forma de avaliação seria pedir para a pessoa colocar aqui nesse caderno a opinião dela sobre o nosso trabalho. Porque pedir para ela comentar, às vezes a pessoa fica com medo de dar uma crítica, então aqui ficaria mais fácil, porque ela ficaria um pouco menos envergonhada, ela não teria que encarar a gente assim para falar. Outro método de avaliação dos alunos que fossem no nosso stand seria perguntar para eles por que a Terra é rica em oxigênio e Marte é pobre em oxigênio. E essa explicação seria porque a Terra é cheia de seres vivos, como as plantas, que fazem a fotossíntese. E a fotossíntese libera uma grande quantidade de oxigênio para o ambiente. Já em Marte, onde até o que se sabe, não existem seres vivos fotossintetizantes, ela é pobre em oxigênio por conta disso. De toda essa apresentação, a gente pode mostrar para os alunos alguns conceitos, como, por exemplo, o que são o fator biótico, no caso, os seres vivos e as interações deles, e os fatores abióticos, como a Bia já falou anteriormente, que é o ambiente que a gente vive, é o vento, é a terra, etc. E também, com a partir da teoria de Gaia, demonstrar que existe uma relação, sim, e uma interação entre o ambiente que está se vivendo, os fatores bióticos e os fatores abióticos, onde não é só os organismos vivos que se adaptam ao ambiente, o ambiente também muda pela presença desses organismos vivos. Outro conceito muito bom que também dá para utilizar é o do albedo, como foi falado anteriormente aqui no modelo de Daisy World. Assim, dá para trazer alguns conteúdos e alguns conceitos bem legais sobre o que a gente aprendeu nas nossas aulas de ecologia.